Senhoras e senhores deputados, ao longo dos últimos anos, senhor presidente, temos acompanhado a vontade do governo do Estado e nos colocado contra ela, no sentido da privatização da SEDAI. É propósito do governo Sérgio Cabral privatizar a SEDAI. E vem de forma sinuosa, praticando atos que atestam esse propósito. Um deles foi o empréstimo contraído no BNDES, dando 20% das ações da SEDAI como garantia. Naturalmente que há outras iniciativas, mas faço parte de uma corrente que entende que a água não pode ser submetida à sanha do lucro. A água é tão essencial à vida que mesmo quem faz greve de fome tem direito a beber água. Mas, sendo a SEDAI uma empresa estatal, ela se obriga a ter metas no sentido de levar a toda a população água potável nas torneiras, recolhimento do esgoto e o seu tratamento. Não é possível, com o passar dos anos, a SEDAI não cumprir com essa atribuição. Não obstante os esforços dos sedaianos, porque também as terceirizações vêm praticamente privatizando a companhia, ficando cada vez mais distante a possibilidade de a população responsabilizar o governo. Mas os propósitos privatistas são conhecidos. E aí, senhor presidente, vi com muita estranheza duas questões. A primeira foi o prejuízo causado à população pela própria SEDAI, que para fazer a manutenção de adutoras fica vários dias supliciando a população, com a escassez ou com a falta de água em vários bairros. E ainda a questão dos carros-pipas. A água adquirida por um valor praticamente pequeno, revendida à população como sendo uma verdadeira extorsão. A população se manifesta, a população reage, mas a população reage quase que praticamente contribuindo para os propósitos do governo. Que o governo claramente quer indispor a SEDAI com a opinião pública para facilitar a privatização. E aí a população ficará numa posição muito pior, porque vai ter que pagar valores altíssimos pela água e pelo tratamento de esgoto. Aliás, a SEDAI, além de não levar água potável a todas as torneiras, ainda cobra a taxa de esgoto quando tal serviço não é prestado, o tratamento, o recolhimento e o tratamento. Mas aí, senhor presidente, eu estou aqui denunciando o esforço do governo para indispor a SEDAI com a opinião pública. É claro que a direção da empresa cumpre esse papel, mas os trabalhadores da SEDAI defendem a SEDAI pública. Mas qual foi a minha outra surpresa? Depois de praticamente 5 dias de tumulto,
quando praticamente caminhava a empresa para a regularização do fornecimento de água, aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor, com maioria governamental, presidida pelo líder de um partido que apoia o governo, ao invés de convocar o presidente da SEDAI para explicações na própria comissão, não, ajuiza uma ação, busca a proteção do judiciário para o consumidor, fazendo com que o poder legislativo perca completamente a sua verdadeira destinação. E aí tem aqui, Jornal O Dia publica: depois de alguns bairros do Rio ficarem sem água pelo quinto dia consecutivo, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj entrou ontem com um pedido de liminar na Justiça para obrigar a SEDAI a normalizar o abastecimento em 24 horas, que já estava acontecendo. A ação deverá ser avaliada hoje e, conforme a decisão, o prazo estimulado passará a valer a partir da aprovação. Se não for possível cumprir a exigência no prazo, a empresa ficará responsável por contratar carros-pipas, isentando o consumidor do custo. E ainda tem a multa diária de R$10.000. Eu não sei a quem pretendem enganar. Entrei com um requerimento na Comissão de Defesa do Consumidor para que haja uma audiência pública, trazendo aqui o presidente da SEDAI. Mas não pode uma comissão desta casa abrir mão das obrigações do Poder Legislativo, buscando a proteção do Judiciário. Isto só seria razoável se não se tratasse de uma empresa controlada pelo Estado, tendo o governo nesta casa a maioria para inviabilizar qualquer ação do Poder Legislativo. E aí, uma comissão permanente de defesa do consumidor, ao invés de trazer o problema para ser debatido no Poder Legislativo, judicializa, de modo a corroborar com a farsa de comprometer a imagem da empresa ainda mais com a opinião pública, sem dizer que a culpa é do governo, a responsabilidade é do governo, porque a SEDAI é uma empresa controlada pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governo do Estado. Os sedaianos estão assustados, vendo que a chamada nova SEDAI está com a sua imagem completamente comprometida. E a culpa é da direção da empresa, a culpa é do governo. E esta casa, por uma de suas comissões, não pode se omitir. Vamos ver se a Comissão de Defesa do Consumidor vai aprovar o requerimento que fiz e vamos ouvir o presidente da SEDAI. Vamos pressionar a SEDAI para cumprir com a sua atribuição, porque os custos são altos, a empresa é superavitária, dispõe de recursos para investir e só não o faz porque pretende exatamente fazer com que a população fique indignada e passe a apoiar a privatização contra seus próprios interesses. Por último, senhor presidente, e aí temos tempo, mas vou ser rápido. Tomamos conhecimento que a Secretaria da Ciência e Tecnologia, no caso da greve dos servidores da FAETEC, está punindo os servidores. E eu trouxe o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que já corroborando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, quando diz
que a decisão que reconheceu aos servidores o direito à greve está aqui. Aplica-se erga omnes, isto é, é aplicável a todos os servidores públicos dos municípios, dos estados e da União. E mais ainda diz: cortar o ponto e efetuar os descontos dos profissionais da educação desestimula e desencoraja, ainda que de forma oblíqua, a livre manifestação do direito de greve. Mas isto é aplicável erga omnes, aplicável a todos os servidores públicos, não podendo a FAETEC abrir um confronto com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, imaginando que vai iludir, que a decisão se destinou exclusivamente aos profissionais da educação, a partir do sindicato, do CEP, que conduzia o movimento grevista. Então eu peço a Vossa Excelência, como parte do meu pronunciamento, a transcrição da decisão do ministro Luiz Fux, que corrobora a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, entendendo que os servidores públicos, todos, têm direito à greve. E diz aqui que o fato do Congresso Nacional não ter regulamentado o dispositivo não elimina o direito. Usa aqui uma expressão que todos conhecem, quando se refere a esta omissão do Congresso Nacional não regulamentando o direito de greve. É uma expressão latina que eu estou encontrando aqui rapidamente e já vou concluir. Não estou achando. Mas é interessante, senhor presidente. A inércia deliberante do Congresso Nacional está em latim. Fala inércia, mas é inércia deliberante. Isto é, a omissão do Congresso Nacional. E aí diz que é aplicável aos servidores a regulamentação já existente há muitos anos do direito de greve para a iniciativa privada. Mas cortar ponto, perseguir e punir é uma forma de frustrar o direito. Está tudo consignado aqui. Então, senhor presidente, dirijo aqui uma mensagem ao professor Celso Pancera: cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal, respeite o direito de greve, não puna os servidores, porque assim o fazendo, sua senhoria estará afrontando decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal e poderá, por isto, ser responsabilizado. A minha solidariedade aos profissionais da educação e a solidariedade aos servidores da FAETEC, pedindo a Vossa Excelência a transcrição. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência, deputado, e convoca, por favor, para o senhor vir aqui assumir a presidência.